Olá, sejam bem-vindos nesta segunda-feira especial. Estamos com mais uma pré-aula, nossa escola bíblica dominical. Grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por você estar se inscrevendo no nosso canal. Obrigado por estar conosco no Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas, aqui no YouTube, e você recebendo de Deus todos os dias conteúdos abençoados e abençoadores para a sua vida. Essa pré-aula especial, nós estamos no segundo trimestre do ano de 2023. A lição é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição número 3 é Ciúme, o mal que prejudica a família. Irmão, essa lição está extraordinariamente poderosa, forte, vai te ensinar muito. E essa lição tem como divisão, a seguinte orientação para a gente poder estudá-la e é os seguintes tópicos, foram distribuídos o tema. O tema é ciúme, mal que prejudica a família. Os tópicos são a falha no temperamento, no tratamento dos filhos, o ciúme como causa de conflitos e os males do ciúme. A falha no tratamento dos filhos, o ciúme como causa de conflitos e os males do ciúme. O texto áureo está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, é muito significativo olharmos para esse texto de Tiago. Talvez a gente não tenha tanto contato, porque eu não vejo muito as pessoas falarem sobre esse texto, porque é um texto que talvez não seja tão simples de você ensinar. Mas quando o apóstolo Tiago, que foi pastor de Jerusalém, escreve esse texto, ele está dando uma orientação muito clara, queridos, porque o capítulo 3 de Tiago é um capítulo muito significativo. É um capítulo que nós vamos ouvir durante 12 versículos, Tiago falando sobre o poder da língua, sobre aquilo que acontece quando alguém não tem o controle da sua língua, você sabe disso. E aqui no versículo 16, especificamente, Tiago dá para a gente uma outra visão muito importante. Ele fala sobre o espírito de inveja, o espírito faccioso, o espírito de divisão, o espírito que é gerado, que é gestado no ciúme, é esse espírito de inveja, espírito de divisão. E é tão interessante que ele traz tudo isso com um cuidado muito grande, porque ele fala que qualquer tipo de ciúme, ele diz que o ciúme é terrível, no capítulo 3. Tiago, depois você vai ler esse capítulo com calma e você vai ser ministrado, porque realmente é muito significante e é muito ensinador, direcionador esse texto de Tiago para nós. E aí, queridos, no capítulo, então, do versículo 16, quando ele trata que eu preciso e você precisa entender que o fruto da nossa inveja, o fruto da nossa divisão será perturbação e toda a obra perversa. Perverter, é aquilo que vem para tirar, para roubar, para simplesmente atrapalhar aquilo que é o propósito mor, ou a direção, ou a razão de existir de algo. Perverter é tirar o sentido. Então eu preciso, e você precisa aprender isso nessa manhã. Eu fiz questão de tirar um tempo aqui, nesse texto, porque nós, eu e você, não podemos mais errar quanto aos sentimentos. Nós temos que aprender a permitir que o Espírito Santo venha dirigir a nossa vida, ser Senhor. O fruto do Espírito não é mais uma proposta, é uma condição de sobrevivência para qualquer um que quer ter uma vida firme na presença do Senhor. Raiva, amargura, ressentimento, os divórcios, divisões raciais, divisões étnicas, divisões sociais, divisões econômicas, outros transtornos pessoais e sociais, a desordem, vem da onde? Vem exatamente desse espírito faccioso, esse espírito de inveja. E às vezes o problema do invejoso não é que ele quer ter o que você tem, ele não quer que você tenha o que você tem. Então é muito sério isso. O ciumento, ele acaba sendo possessivo e dominador e ele simplesmente atrai para si essa perturbação, toda obra perversa. E qual seria a verdade que é para nós praticarmos essa semana? O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Consegue ver o paradoxo, que existe entre obra da carne e fruto do Espírito? Os dois não caminham juntos. Eles são diametralmente opostos.
Se eu me dedico às obras da carne, eu não estou realizando aquilo que é o fruto do Espírito. Se eu dedico ao fruto do Espírito, eu sou o vencedor, eu domino, eu controlo as obras da carne, eu não realizo as obras da carne. E aqui, se eu quero ser alguém que consiga dominar o meu ciúme, esse sentimento que ele é natural, mas ele se torna prejudicial, eu preciso, de alguma forma, né, permitir que o Espírito Santo venha controlar a minha vida. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 4. Você não fez a leitura ainda diária de hoje? Faça. Você não fez, não tem o hábito de fazer a leitura? Comece a fazê-lo. Quer fazer com a gente? Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem um vídeo específico só para você fazer a leitura bíblica diária. É muito interessante. O texto diz para a gente, Salmo 37, ou melhor, Gênesis 37, Salmos. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma fama deles a seu pai. Israel amava mais o José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Viram-no de longe, e antes de chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. 23, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. 28, passavam pois por ali mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Esse texto vai tentar construir juntos a nossa base de conhecimento nesse dia. É só uma pré-aula, você vai receber a aula clara lá na sua sala no domingo. Eu não quero aqui só te aguçar o interesse para essa lição interessante. Objetivos: refletir sobre as consequências do favoritismo do ciúme na família de Jacó, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos e compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Esses são os 3 objetivos da lição. E eu quero te contextualizar essa lição usando as palavras que foram escritas no plano de aula pelo professor, pelo pastor, não é? E sábio, hábil escritor, pastor Elenay Cabral, que é o comentarista da lição. Ele diz assim: o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos ou funções no ambiente profissional ou eclesiástico. As consequências do ciúme na família são desafios, o propósito de reflexão dessa lição. Nós vamos trabalhar todas as áreas, mas na família é o grande desafio desse domingo, dessa lição que estudaremos dia 16 de abril de 2023. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a falha no tratamento dos filhos. A verdade é que Jacó tinha preferência por José. Jacó tinha a preferência por José. Interessante é que esse José, quem é esse José? Né? Aí você tem que voltar-se para o texto de Gênesis 37 e tentar entender um pouco dessa história. Né? José, segundo, né, o auxílio bibliológico, nossa lição, estou sendo muito didático aqui com você para você entender que eu preciso ter essa habilidade de utilizar as ferramentas que a lição tem. Isso é muito bom para você aprofundar, né? E eu vou tentar apenas dar mais subsídios nisso para você. José era o 11º filho de Jacó. Jacó, você sabe, teve 12 filhos. José era o 10º filho, por isso, 11º, por isso que a Bíblia diz que ele era filho da velhice, né? É o primeiro filho com a sua esposa favorita, aquela que ele trabalhou por ela 14 anos, chamada Raquel, né? E é engraçado que José quer dizer que ele acrescente. Que ele acrescente. Se você ver o texto, em Gênesis capítulo 30, versículo 24, a Bíblia diz: o Senhor me acrescente outro filho. As palavras de Raquel, quando José nasceu, e a razão dela ter dado a ele o nome de José. José era o único filho de Raquel no retorno da região de Harã e a Palestina, e tornou-se filho favorito de Jacó. Aqui, queridos, surge ou nasce a raiz do problema. Toda essa lição se constrói, e só tem razão de se construir com o seu propósito, nessa predileção. Nós vamos tentar, parece que, remontar a lição anterior, porque quando a Bíblia diz que Isaac
tinha predileção por Esaú e a sua esposa Rebeca tinha predileção por Jacó, Jacó foi formado nesse ambiente. Razão esta que faz com que Jacó reproduza a mesma coisa na sua casa. Jacó vai fazer a predileção pelo seu filho José. Jacó demonstra essa parcialidade, dando a José uma túnica. Vamos lá entender isso? Isso é importante que eles entenderem. Naquela época, as túnicas eram protetores, né? Eram vestimentas que davam proteção do frio, ou da vento, do sol, do dia também, né? Eram túnicas que geralmente eram de cores únicas, ou no máximo duas cores, que iam até o joelho. Só que tinha naquela época também os mantos reais, né? Aquelas túnicas que eram usadas pelos reis, pelas importantes pessoas, que eram túnicas diferentes. Eram túnicas mais coloridas, que iam até o calcanhar. Dá de entender, não é, que a predileção de Jacó era tão grande por José, não é, que Jacó dá para José uma túnica talar de mangas compridas, não é? Segundo os estudiosos, nos fazem entender que José recebe uma túnica dessas de distinção, como se José fosse alguém também e compusesse, que estivesse, não é, ao nível de uma família real, por exemplo. Olha que interessante. E a Bíblia diz para a gente que esse ato ele só consolidou, ele só reforçou no coração dos irmãos de José aquilo que eles já tinham por convicção. Nosso pai prefere José. E aí, a Bíblia diz que não fica só aí. A Bíblia diz que a preferência de Jacó era tão marcante por José, por esse seu filho, que ele, por ser filho da sua velhice, que a Bíblia diz que ele então agora usa essa amizade, essa proximidade que ele tem com seu filho José, para fazer dele seu informante. Olha que interessante, olha que coisa interessante e perigosa. Ele usava, não é, o acesso que José tinha aos seus irmãos para trazer notícias para ele. Irmãos, isso é total descontrole de uma casa. Eu sei, uma casa com quatro linhagens matriarcais, ou quatro mães diferentes. Eu sei disso. Todavia, eu também entendo que não era possível que Jacó tivesse essa atitude. Minha orientação para você é começar a pensar que temperamentos, comportamentos diferentes do seu não quer dizer que o seu filho goste ou não goste de você. Você não pode fomentar uma proximidade ou fazer uma proximidade de um filho que parece ter um comportamento parecido com o seu, mas o fulano é muito parecido comigo. A fulana é muito parecido comigo, ao passo de que se um filho não tem mesmo temperamento e comportamento que você gerar um afastamento. Entenda, pessoas têm temperamentos e comportamentos diferentes. O que eu preciso é aprender que a minha predileção vai gerar prejuízos, que vai gerar ciúme. Que o pai, ele não é por direito, ele deve dar aos filhos a mesma atenção, o mesmo cuidado. Eu preciso e você precisa nesse relacionamento ter muita atenção, queridos, porque isso é prejudicial e comprometedor para o ambiente da família. Jacó produziu ciúme e inveja entre os irmãos, e as consequências dessa prática dentro da família de Jacó foram terríveis. E eu sei, você sabe, que muitas vezes nós também enfrentamos o mesmo. Queridos, nós precisamos entender isso. Porque o que é o ciúme? O ciúme ele é exatamente o sentimento natural, humano. É um ciúme, todos nós temos ciúme. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. É zelo, é cuidado. Isso é muito importante. O problema é quando este sentimento ultrapassa a linha da normalidade e se torna um problema, uma deformidade. Interessante, queridos, que o ciúme ele vai gerar inveja, né? Que é uma das ferramentas mais poderosas de Satanás. É uma das filhas de Satanás. Vou chamar de filha, né? Porque a Bíblia não diz que ele é filha, mas é uma das coisas mais usadas por Satanás. A inveja tem uma irmã chamada malícia. Essa soma, esse somatório desses sentimentos faz com que exista problemas gravíssimos. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, e versículo 3, Paulo diz assim: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes,
extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha, você pode observar que é uma escala muito, muito sutil de Satanás. Ele vai trazendo, não, isso é só um ciúme. Daqui a pouco gera uma inveja, associa-se com a malícia. Daqui a pouco o ódio gera a consequência. E aí você perde o controle. A inveja, ela causa um sofrimento interior terrível. A inveja não suporta o sucesso do outro. A malícia causa uma satisfação interior quando os outros fracassam. Isso é terrível. Com frequência, a inveja e a malícia geram a maledicência, a crítica injusta. Esses dois pecados por trás do véu religioso, da hipocrisia, produzem um veneno ainda mais mortal. Um veneno terrível, porque ele é destruidor. Porque ele não só destrói a você que está sentindo o sentimento, mas também o outro. Ele consegue chegar ao outro, ferir o outro. É muito duro, né? José pudesse talvez ser um pouco mais diplomático, talvez não contar sonhos, talvez não falar, talvez não declarar, talvez chamar o seu pai em segredo, mas ele tinha tanta segurança e o entusiasmo adolescente de José. Menino de 17 anos, querido. Ele abre o coração diante da família como se tivesse segurança, porque ele se sentia protegido pelo seu pai. E o detalhe interessante é que a inveja, a malícia, ela vai criando projetos, planos maliciosos terríveis, odiosos terríveis. Você sabe que os filhos começam a dizer, e a verdade que o texto vai dizer para a gente, agora eu quero ver para onde vai esse sonhador. Quem vai virar com esse sonhador? Vamos destruir o sonho dele, destrói o sonhador, destrói o sonho. Somente, queridos, guiados pela palavra de Deus, somente orientados pelo Espírito Santo, orando, buscando a vontade do Senhor, é que nós conseguimos vencer esse sentimento de ciúme, de inveja, de malícia, de ódio, que são ferramentas do inferno para roubar a nossa convicção de vida. Deus vai usar os sonhos de José para guiar José, para que José tivesse forças para vencer. Todavia, José, em vez de ter cautela, ele simplesmente, na sua imaturidade, José provoca ainda mais o ciúme dos seus irmãos. E agora, depois de compartilhar o seu sonho, os irmãos passam a odiá-lo ainda mais, a invejá-lo secretamente, dizendo assim, a gente vai destruir esse cara. Né? Era o predileto do pai, era o escolhido para receber bênçãos do primogênito, era aquele que usava vestimentas distintas, sonhava com coisas estranhas. Por que ele era tão especial? A Bíblia diz que, então, esse sentimento foi gerado. Engraçado que, em meio à preferência, esse ciúme, né? E aí, queridos, a gente vê a inveja impedindo a gente de compreender os desígnios de Deus. O sonho de José colocava sempre superioridade. E os projetos de Deus. Daqui a pouco José vai responder essa pergunta para a gente lá no final do Gênesis, quando ele diz para os seus irmãos, no capítulo 50, foi Deus que enviou vocês, foi Deus que me enviou para cá para salvar vocês. Há um propósito, mas é difícil compreender isso. E é muito sério, queridos. E a falha no tratamento dos filhos pode ser a grande, né, pode ser o estupim que gera esse sentimento de ciúme que é tão prejudicial, como eu te falei aqui. Já o segundo tópico da nossa lição fala o ciúme como causa de conflitos. Né? A túnica, o símbolo do desprezo. Já falei um pouquinho sobre túnica, né? Essa túnica colorida gerou essa predileção. Ciúme como agente do conflito familiar, né? Gerando consequências terríveis, essa origem, né? Ciúme como obra da carne e a extensão do ciúme. Né? Eu e você vamos entender que o ciúme traz problemas em todas. Eu vou dizer de novo para você não se assustar. Não, pastor, ciúme é só na vida conjugal. Ciúme só ataca o relacionamento marido e mulher. Não é só na vida conjugal. O ciúme ataca todas as áreas da nossa vida. E quando ele suplanta esse limite das nossas quatro paredes de convivência e chega ao trabalho, a vida profissional, chega, não é, a vida, a amizade, né? Aquela pessoa que não consegue que o seu amigo tenha outros amigos, quando chega ao nível, não é, de gerar bloqueios, gerar domínio excessivo das pessoas, gerar exigência de atenção em tudo, gerar o desejo de ser superior em tudo. Essa situação de que ninguém pode ter, só eu tenho, tudo isso nasce. Irmãos, o ciúme tem uma extensão assustadora. Onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. O lugar onde o ciúme domina, queridos, gera desconfiança, insegurança,
Era nível de controle exagerado, posse exagerada. Então, veja, e a linha entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado, irmão, é muito tênue. Tem um detalhe interessante, querido. José perdeu 2 túnicas. José teve 3. Perdeu 2. Quando eu falo perdeu, no sentido que tiraram dele, né? Os irmãos tiram dele a túnica que o pai deu. Mulher de Potifar tira para ele a túnica que envolvia todo o respeito, consideração. Potifar tinha por ele, você sabe que ele foge e a túnica fica na mão daquela mulher. Todas as vezes que nós recebemos de homem, algum tipo de destaque, ele é temporário. Todas as vezes que você recebe do homem lauréis de glória, são temporários. Quer ver um exemplo? Você pode até se lembrar de situações muito importantes da sua vida, você pode até se lembrar de pessoas muito importantes, mas elas passaram, porque ainda que tenha durado por um tempo, as glórias humanas são temporárias. Agora, ninguém pode tirar a túnica que Deus deu para José, o revestimento. A Bíblia diz que Faraó disse: acharemos um homem em quem haja o Espírito de Deus. Olha que interessante. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Tá? E aí fica para nós, não é, a possibilidade agora de nós entendermos que as consequências do favoritismo do ciúme são terríveis. Terríveis. Tá? Veja, nós, eu e você, tá? Perdemos o controle. O ciúme faz perder o controle, faz ter vontade de matar alguém, faz ter vontade de dar prejuízo a alguém, faz ter vontade de, irado, fazer coisas que não são do nossa própria índole. Porque o ciúme, queridos, tem males terríveis. Ouça essa história. O ciúme é destruidor. Né? A vida de Ana se tornara muito ruim, desde o momento em que começou a desconfiar que Arthur, seu marido, tinha outra mulher. Ana olhava para ele, se sentia traída. Toda vez que Arthur chegava atrasado do trabalho, mesmo que dissesse que for o trânsito complicado, uma reunião de última hora, ela pensava: demorou por causa da outra. Deve ter se encontrado hoje, por isso se atrasou. A paz do lar ficou comprometida. Chegava cansada, estava mal-humorada e procurava todos os motivos para reclamar. Né? Por vezes, ela surpreendia Arthur dispersivo, distante. Pensamento longe era o suficiente para pensar consigo mesma: olha só, pouco mensagem pensativa, aposto que está pensando nela. Finalmente, um dia, ela resolveu seguir o marido para surpreender. Esperou na saída do trabalho, ele pegou o carro, andou algumas quadras e parou na floricultura. Ele viu quando ele escolheu as maravilhosas flores e saiu carregando-as com carinho. Mau caráter, pensou ela, gastando com a outra. Aquilo a deixou de forma tão desconcertada que começou a chorar. Foi para casa, jogou na cama, chorou muito. Pouco depois, ela ouviu a porta abrir e seu marido chegar. Escutou os passos dele na escada, subindo até o quarto do casal onde ela estava. Mal ouviu adentrar o quarto, ela se sentou na cama, os olhos vermelhos de chorar, os cabelos em desalinho, desabafou. Eu vi tudo. Você não pode negar. Comprou flores para ela, rosas vermelhas maravilhosas. Você me traiu, traiu o nosso amor. Alterada, ela se levantou e avançou na direção dele. Mas, para sua surpresa, ele trazia nas mãos o lindo ramalhete de rosas vermelhas. Um pouco chateado, estendendo o ramalhete para ela, ele falou: hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Você nem se lembrou? O ciúme cria quadros exagerados, fomentando desconfiança, atestado de insegurança, destrói o relacionamento pelo clima de tensão que cria a todo momento. Cultivador da infelicidade, o ciúme altera a correta visão dos fatos, aumentando a importância de pequenos atrasos, desejos não atendidos, esquecimento de datas e compromissos a dois. Criando azedume, envenena a alma e desassossega o pensamento, colocando óculos escuros na visão mental. Tudo faz parecer escuro, sombrio e devastador. O ciúme é devastador. Quantas vezes isso não ocorre, né? Quantas vezes? E na hora da raiva, a pessoa toma atitudes erradas e depois está fazendo algo terrível. Uma distração é tida conta de desinteresse. O atraso para o encontro é considerado desrespeito. Fora da realidade, sempre. O ciúme provoca cenas desastrosas e desgastantes. Em situações de uma leve indagação, uma conversa a dois, toda certeza resolveria. Nunca deixemos que o ciúme nos atormente. Deus quer te dar a vitória sobre o ciúme. Mas como, pastor? Ele é responsável pela devastação dos corações, de lares. Se nos sentimos inseguros, fortifiquemos a relação a dois com diálogos mais profundos. Saídas para um passeio ao luar, um final de semana sós. Se outro estiver verdadeiramente permitindo que a relação esfrie, que o amor amorne, providenciemos o melhor para o estreitamento dos laços afetivos, guardando a certeza de que é nos pequenos gestos que a relação se torna mais forte. E eu quero, então, te ajudar hoje, né? Orando para os males do ciúme. E eu quero te dar ferramentas agora para você vencer o ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares, como o texto que eu acabei de colocar aqui. Né? Terríveis. Graças a Deus, essa história não terminou em morte, ou em ferida, ou em agressão, mas muitas vezes termina por falta da compreensão. O ciúme tem sido causa de tragédias conjugais,
frequentes. Tragédias familiares frequentes. Pais e filhos agindo de forma desordenada por causa de ciúme. Filhos que agridem seus próprios irmãos, irmão contra irmão, por causa de ciúme, por causa de necessidade de conquista. Quantos estão assim? Não é? E não foi diferente no tempo de Jesus. A caça sacerdotal ficou enciumada, invejosa por causa da extensão do ministério terreno do Salvador e quis matar o mestre. E a Bíblia diz em Marcos 15:10, numa das nossas leituras da semana, você vai ver que foi por causa da inveja que eles colocaram Jesus diante de Pilatos, porque era Pilatos, como governador romano, que podia condenar à morte. Eles agora o condenam à morte, soltam Barrabás, né, por causa da inveja. O texto está bem claro, versículo 10 do capítulo 15 de Marcos, por causa da inveja. Né? O ciúme entre os santos de Deus, o ciúme obsessivo por qualquer um dos cônjuges. O ciúme obsessivo sempre termina em violência, separação, ofensas. Infelizmente, entre o santo de Deus, os ciúmes também podem minar as relações. O ciúme também pode causar dificuldades, calúnia, difamação, ofensa. Quantas pessoas estão ofendendo um ao outro por causa do ciúme? O ciúme. Mas como é que eu faço, pastor, para vencer esse ciúme? Eu tenho aqui, não é? O pastor Eli foi muito feliz, colocou aqui 3 ações. E eu quero te apresentar, não é? O grande antídoto contra isso. Primeira coisa, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são do alto. Eu quero te convidar para entender que, se for preciso, equilibre a sua mente. Se for preciso, blinda o teu coração com a verdade da palavra de Deus e com o revestimento da presença do Espírito Santo. Se for preciso, reconheça. Porque pensar nas coisas que são puras e verdadeiras é reconhecer que eu preciso mudar o mindset. Eu preciso mudar a fonte dos meus pensamentos. Eu te convido, eu desafio você a fazer isso. Quantas vezes nós somos muito mais negativos do que positivos e nós só pensamos nas coisas destrutivas. Só pensamos naquilo que é negativo e não vemos a grandiosidade do cuidado de Deus. O inimigo o tempo todo arma para destruir a sua vida e Deus te guarda o tempo inteiro. Olha como Deus é lindo, queridos. E eu e você precisamos entender que no meio da sociedade que está aí, há uma necessidade de que nós nos apresentemos como grandes fomentadores, sustentadores da paz. Pessoas que amam, porque o amor verdadeiro é um antídoto contra o ciúme, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4, que o amor não arde em ciúmes. Eu preciso aprender a amar de verdade. O amor é sofredor, é o grande antídoto. É o grande antídoto para que eu trate as emoções negativas, para que eu trate aquilo que não vem de acordo com a vontade do Senhor. Então fica para você essa orientação. Conduza a sua vida de maneira tão simples, que você possa dominar aquilo que é prejudicial. Como? Permitindo ser guiado pelo Espírito Santo. Há um caminho de paz que Deus preparou para você. É o caminho da presença de Deus, da glória do seu poderoso Espírito Santo. Deus dê graça, queridos, para entender isso. Nossos alunos possam ser alimentados. E você, aluno, possa ser alimentado com a verdade, que não existe nada que a palavra de Deus não possa promover através de uma transformação na sua vida, mudança. Não existe nada que você não possa vencer com a força do amor de Deus e do fruto do Espírito Santo gerado na sua vida. Deus te abençoe essa semana. Que você consiga traduzir isso em verdades profundas para a glória de Deus. E que você realmente viva uma semana de bênçãos. E que você no domingo possa ter o acesso ao seu professor e ser alimentado de forma positiva da palavra do Senhor e receber de Deus coisas grandiosas, porque é para isso que Deus te criou e é para isso que nós somos gerados. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana para você, um resultado maravilhoso do seu dia e que realmente essa segunda-feira possa trazer bênçãos e toda semana seja maravilhosa. Acompanhe a leitura diária, acompanhe todos os nossos lançamentos no canal, todo dia tem vídeo novo para você. Deus te abençoe, um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.